Olá pessoal, continuando então a nossa leitura e discussão do capítulo 11, agora a gente vai falar da relação entre a contração atrial e ventricular e as ondas do eletrocardiograma. Antes que a contração do músculo possa ocorrer, é preciso que a despolarização se propague pelo músculo para iniciar os processos químicos da contração. Voltando à figura 11.1, a onda P ocorre no início da contração dos átrios, e o complexo QRS de ondas ocorre no início da contração dos ventrículos. Os ventrículos permanecem contraídos até que a repolarização tenha ocorrido, ou seja, até o final da onda T. Os átrios se repolarizam cerca de 0,15 a 0,20 segundos após o término da onda P. Quase nesse mesmo instante, o complexo QRS está sendo registrado no eletrocardiograma. Como consequência, a onda de repolarização atrial, conhecida como onda T atrial, é em geral encoberta pelo complexo QRS, que é muito maior. Por essa razão, raramente se observa uma onda T atrial no eletrocardiograma. A onda de repolarização ventricular é a onda T do eletrocardiograma normal. Normalmente, a repolarização do músculo ventricular começa em algumas fibras cerca de 0,20 segundo após o início da onda de despolarização, o complexo QRS, mas em muitas outras fibras demora até 0,35 segundos. Assim, o processo de repolarização ventricular se estende por período longo, cerca de 0,15 segundos. Por isso, a onda T do eletrocardiograma normal é uma onda de longa duração, mas sua voltagem é consideravelmente menor que a voltagem do complexo QRS, em parte por causa da sua duração prolongada. Voltando então aqui na figura 11.1, a gente vai ver o que a gente já discutiu. Então, a gente tem a onda P, que é essa onda de despolarização atrial, complexo QRS, que corresponde à onda de despolarização ventricular, e a onda T, que representa a repolarização ventricular. Então, nesse intervalo após ocorrer a despolarização atrial, ocorre a repolarização atrial, que é a chamada onda T atrial. Entretanto, essa onda T ocorre no momento que está ocorrendo também o complexo QRS. Então, seria uma onda que estaria nessa mesma localidade do complexo QRS. Como o complexo QRS é maior, ele encobre essa onda T atrial. Assim, em condições normais, ela não é representada em um eletrocardiograma. Com isso, a gente não pode visualizar a linha, em condições normais, da repolarização atrial, ou seja, da onda T atrial. Mas, como a repolarização ventricular ocorre no final, depois de um período de tempo, aí é gerada a onda T, que é representante da repolarização ventricular, e a gente pode observar que ela tem uma duração de tempo maior e, em relação à voltagem, não é tão grande. Assim, ela gera essa onda mais prolongada. Calibração da voltagem e tempo do eletrocardiograma. Todos os registros eletrocardiográficos são feitos com linhas de calibração apropriadas no papel de registro. Essas linhas de calibração já podem estar traçadas no papel, como ocorre quando se utilizam aparelhos com pena escritora, ou são registradas no papel no mesmo tempo em que o eletrocardiograma é registrado, como ocorre nos eletrocardiógrafos do tipo fotográfico. Então, a gente tem esses dois tipos de registros no eletrocardiograma, onde as linhas de calibração, que são aquelas linhas, aqueles quadradinhos representativos no eletrocardiograma, eles já podem estar presentes no papel e a pena escritora vai fazer apenas geração daquela linha vermelha representativa, né, da voltagem alterada ali nos átrios e nos ventrículos, ou então essas linhas de calibração podem ser registradas no mesmo momento em que o eletrocardiograma estão sendo registrados. Como mostrado na figura 11.1, as linhas de calibração horizontais do eletrocardiograma padrão estão dispostas de tal modo que cada 10 linhas horizontais corresponde a 1 mV.
As linhas horizontais acima da linha de base indicam valores positivos e as que estão abaixo da linha de base indicam valores negativos. As linhas verticais do eletrocardiograma são as linhas de calibração de tempo. Um eletrocardiograma típico tem velocidade de impressão de 25 mm por segundo, embora às vezes sejam usadas velocidades maiores. Portanto, a cada 25 mm na direção horizontal corresponde a 1 segundo, e cada 5 mm indicado por linhas verticais escuras representa 0,20 segundo. Os intervalos de 0,20 segundo estão, por sua vez, divididos em 5 intervalos menores por linhas finas. E em cada um desses intervalos menores corresponde a 0,4 segundo. Voltando novamente, na figura 11.1, a gente vai ter a presença das linhas verticais. Então, a gente pode visualizar aqui que são essas linhas, tanto essas linhas mais escuras, representativas, quanto os quadradinhos mais claros. Então, nessa disposição das linhas verticais, pode-se registrar o tempo, sendo que cada quadradinho desse corresponde a 0,04 segundo. Como cada quadrado maior possui 5 quadradinhos, então cada quadrado desse maior corresponde a 0,2 segundo. Então aqui a gente pode ver 0, 0,2, 0,4. Então cada linha mais grossa dessa corresponde a um período de tempo de 0,4 segundos. Portanto, se a gente reunir de uma linha contando 5 quadradinhos, então saindo do zero, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter um período de tempo de 1 segundo. Então, dessa linha, com esse registro, até esse ponto, levou 1 segundo para que isso tudo ocorresse. Então, essas linhas verticais nos dá essa medida de tempo. Agora a gente tem também a linha de base, que são as linhas na horizontal. Então, tanto essa linha mais grossa, a divisão delas e os quadradinhos que são formados. Assim, a gente tem as linhas horizontais, que a gente pode ver o registro em milivolts. Então, cada quadradinho desse corresponde a 0,1 milivolts. Assim, um quadradão maior, como contém 5 quadradinhos, cada linha mais grossa vai corresponder a 0,5 milivolts. Com isso, a gente tem a formação dessa espécie de gráfico com a medida de tempo e a medida de base na horizontal. Assim, na horizontal, é importante a gente sempre lembrar que quando o gráfico do eletrocardiograma for para cima, ele vai estar voltado para os milivolts, para a voltagem positiva, e quando ela descer, for para baixo da linha de base, vai representar a milivoltagem negativa. Voltagens normais do eletrocardiograma. As voltagens das ondas registradas no eletrocardiograma normal dependem da maneira pela qual os eletrodos são postos em contato com a superfície do corpo e de quão próximos eles estão do coração. Portanto, a gente vai ter aquela milivoltagem gerada. Então, a despolarização atrial vai ter uma voltagem, uma milivoltagem que ela vai atingir o complexo QRS e a onda T vão ter uma milivoltagem que vão atingir. Essas milivoltagens podem ser maiores ou menores. Elas vão depender se são maiores ou menores de acordo com o modo como os eletrodos estão postos no corpo da pessoa e quão próximos eles estão do coração. Então, se os eletrodos estiverem dispostos de maneira mais próxima do coração, vai dar um registro. Se estiverem de maneira mais distante, vai dar um registro diferente.
Quando o eletrodo é colocado diretamente sobre os ventrículos e um segundo eletrodo é colocado em outro lugar do corpo, distante do coração, a voltagem do complexo QRS pode atingir de 3 a 4 mV. Então, se a gente coloca um eletrodo logo acima, né, na pele, mas logo acima da localização do ventrículo, e um outro eletrodo distante desse eletrodo colocado na pele logo acima do ventrículo, vai dar uma diferença de voltagem muito grande. Então, pode atingir de 3 a 4 mV, o complexo QRS. Aquele complexo QRS que a gente viu lá em cima, se não me engano, ela atingiu apenas 1 mV. Então, aqui a gente tem, por serem eletrodos dispostos longe, então, registrando a corrente bem próxima do coração e outro em um local muito distante, a diferença entre esses dois vai ser muito grande. Então, o registro de milivoltagem também vai ser muito grande. Mesmo essa voltagem sendo pequena, quando comparada com o potencial de ação monofásico de 110 mV, registrado diretamente na membrana da fibra muscular cardíaca. Então, quando a gente pega 3 a 4 mV, comparativamente, na membrana, o potencial de ação gerado na membrana foi de 110 mV. Então, comparativamente, esse registro de 3 a 4 vai ser pequeno. Entretanto, a gente tem que ter noção a comparação de mesmos gráficos de comparação, né? Então, se a gente for comparar realmente esse potencial, né, registrado diretamente na membrana, que vai dar 110 mV, com esse registrado na superfície da pele, que ali deu o exemplo que quando dispostos longe vai dar de 3 a 4, a diferença é realmente muito grande, então de 3 a 4 para 110. Entretanto, se a gente comparar apenas os eletrocardiogramas, o 3 a 4 já vai ser um valor relativamente alto. Quando eletrocardiogramas são registrados por eletrodos colocados nos dois braços, ou em um braço e uma perna, a voltagem dos complexos QRS é geralmente 1 a 1,5 mV desde o pico da onda R até o ponto mais baixo da onda S. Já a voltagem da onda P permanece entre 0,1 e 0,3 mV e a da onda T fica entre 0,2 e 0,3 mV. A gente viu, então, ali citado, que quando colocado um eletrodo logo acima do coração, do ventrículo do coração, e outro em um local distante, a voltagem registrada vai ser em média 3 a 4, ou seja, para um eletrocardiograma é uma voltagem alta. Quando se pega quando se pega os dois eletrodos e se coloca agora nos dois braços ou em um braço e uma perna, agora eles estão localizados mais longe do coração. Então, a diferença registrada entre esses dois eletrodos vai ser menor. Por isso, e aqui já citou que o complexo QRS vai medir agora de 1 a 1,5. Então, um valor inferior ao que é registrado se for colocado um eletrodo logo acima do coração e outro em local distante. Intervalo PQ ou PR. O tempo decorrido entre o início da onda P e o início do complexo QRS corresponde ao intervalo entre o começo da estimulação elétrica dos átrios e o começo da estimulação dos ventrículos. Esse período é denominado intervalo PQ. O intervalo PQ normal é de cerca de 0,16 segundos. Com frequência, esse intervalo é chamado de intervalo PR, porque é comum a onda Q estar ausente. Intervalo QT. A contração do ventrículo dura aproximadamente do início da onda Q ou da onda R, quando a onda Q está ausente, até o final da onda T. Esse período é denominado intervalo QT, tem normalmente cerca de 0,35 segundos. Retornando novamente na nossa figura 11.1, a gente tem o intervalo PQ ou PR, quando a onda Q está ausente. Aqui nesse caso, a onda Q está presente, então é um intervalo PQ, que é do início
da despolarização atrial até iniciar a despolarização ventricular. Então, essa seta representa esse intervalo PQ ou PR, e ele dura aproximadamente 0,16 segundos. A gente tem também lá citado o intervalo QT, que ele vai pegar todo esse período de ação ventricular. Então, desde o início da despolarização ventricular até o final da repolarização ventricular. Então, ocorre toda a despolarização ventricular e depois ocorre toda a repolarização ventricular, e todo esse tempo levado a esse intervalo QT. Assim, pode-se determinar, geralmente leva cerca de 0,35 segundos, que é esse tempo de toda essa ação ventricular. Além disso, a gente tem outros intervalos que são mais fáceis de entender, como, por exemplo, o intervalo RR, que vai de uma onda R até a outra, então é esse intervalo de tempo. Temos também aqui o segmento ST, que vai do final da despolarização ventricular até o que inicie a repolarização ventricular. Então, esse tempo levado entre a despolarização até que se inicie a repolarização é chamado de segmento ST. Determinação da frequência dos batimentos cardíacos por meio do eletrocardiograma. A frequência dos batimentos cardíacos pode ser determinada com facilidade no eletrocardiograma, visto que a frequência cardíaca corresponde ao inverso do intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos sucessivos. Se, de acordo com as linhas de calibração de tempo, o intervalo entre dois batimentos for de 1 segundo, a frequência cardíaca será de 60 batimentos por minuto. O intervalo de tempo normal entre dois complexos QRS sucessivos de adulto é de cerca de 0,83 segundos, o que corresponde a uma frequência cardíaca de 60 sobre 0,83 vezes por minuto, ou 72 batimentos por minuto. Portanto, a gente pode, tendo a gravação eletrocardiográfica, a gente pode determinar qual que é a frequência do batimento cardíaco daquele indivíduo. Então, a gente vai ter que ter noção de um intervalo entre um registro eletrocardiográfico e o próximo. Então, aqui, por exemplo, o intervalo RR. Então, a gente pegou esse mesmo período de tempo nesse registro e esse mesmo período nesse registro, que foi como base a onda R. Então, a gente vai contar esses quadradinhos, lembrando que cada quadrado maior tem 0,2 segundo, então a gente tem 0,2, 0,4, 0,6, e aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar aquele tempo aproximado que foi dito de 0,83 segundos, que é um valor médio. Esse valor em milissegundos que a gente encontrou nesse intervalo, a gente vai dividir por 60. Então, 60 dividido por 0,83, que é esse intervalo de tempo, então 0,83 segundo, que é esse intervalo de tempo entre as duas ondas R, vai dar o equivalente a aproximadamente 72 batimentos por minuto. Então, a gente vai pegar os 60 e dividir por um intervalo de tempo. Assim, a gente pode determinar a frequência de batimentos. Se essa onda R, por exemplo, estivesse mais próxima, seria 60 dividido, vamos supor que essa onda R estivesse nessa linha. Então, seria 60 dividido por esse período de tempo até a próxima onda R. Então, seria um valor menor que 0,83. Portanto, a frequência de batimentos seria maior. Se essa onda R estivesse mais distante, seria 60
dividido por um valor maior que 0,83 e assim a frequência de batimento seria menor. Então, com isso, a gente pode determinar a frequência de batimentos daquela pessoa, tendo apenas o registro eletrocardiográfico. E assim a gente encerra mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida, sugestão, opinião ou crítica pode ser colocada aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.